Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre o rim. O rim ele é uma estrutura assim, em forma de feijão, né? E ele tem uma parte mais externa, que é a cortical. E ele tem a parte no meio aqui, que é a medular, que são as pirâmides renais. E ele tem uma parte central, que é o seio renal. O seio renal ele vai ter o sistema coletor, ele vai ter artérias e ele vai ter a veia e ainda a parte linfática ali no meio. Uma coisa que eu vejo com muita frequência é o pessoal confundir o que é a cortical com o que é o parênquima, né? Então, parênquima é a união de tudo que é córtex e tudo que é medula. Então aqui nós temos as pirâmides renais, que é a medula, e outra confusão muito frequente que eu vejo é confundir medula com seio renal. O seio renal é a parte ecogênica no meio, a medula é a parte escura, né, que é a pirâmide, e o córtex está lá em cima. Quando a gente vai medir o córtex, a gente vai medir da cápsula renal até a base da pirâmide. Quando a gente vai medir parênquima, a gente vai medir da ponta da pirâmide até a cápsula renal. E quando a gente vai medir diâmetro bipolar, então nós vamos pegar de um lado até o outro. Essas são as medidas principais do rim. E o que tem em cada uma dessas partes aqui? Basicamente, no córtex renal, a gente vai ter duas estruturas. Vamos desenhar aqui. Então aqui eu vou desenhar um pedaço então, do rim, com o córtex, a pirâmide e aqui o sistema coletor dele. Isso é um lobo renal, né? Lobo renal. Então aqui nós temos o córtex. O que tem no córtex? A gente vai ter glomérulo, a gente vai ter túbulo contorcido proximal e isso aí. E aqui na pirâmide a gente vai ter então as alças de Henle, né, que vão voltar aqui e vão acabar drenando depois num ducto coletor de urina que vai sair aqui na papila. A papila é a parte fenestrada aqui da base da pirâmide que vai depois drenar a urina para o cálice menor, que vai acabar caindo no cálice maior e depois vai para a pelve renal, ureter e bexiga. Tá? Então essa é a diferença. Aqui a gente tem um monte de glomérulo e túbulo contorcido proximal e aqui um monte de estrutura linear, que são as alças de Henle e os túbulos coletores de urina, que por isso que eles vão ter ecogenicidades diferentes. Aqui vai ser um cinza um pouco mais claro e aqui vai ser um cinza um pouco mais escuro. Isso faz sentido porque são estruturas histológicas diferentes. Beleza? Então não vamos confundir mais pirâmide, medular do rim, córtex e o seio renal que fica lá no meio, né, que é a parte ecogênica composta por vasos, gordura, artéria, veia, linfático e sistema coletor. Beleza? E é isso por hoje.